Esporte, bota o hino desse gigante do Nordeste, torcedor. A gente sabe que Bill, que foi o cara que fez o gol na final da Copa do Nordeste, quando o Fortaleza estava jogando na Arena Pernambuco, ganhando o jogo, e que empatou o jogo quando ele entrou no final, 5 minutos para acabar o jogo. Tinha muito potencial, mas não foi aproveitado. Isso que me preocupa, tá entendendo, torcedor? Alguns jogadores, feito o Gustavo Coutinho, que foi pouco aproveitado, depois que começou a ser titular de início, que isso é importante, para entrosamento e para promover a moral ao jogador, né? Dar confiança, né? Não ter medo de errar, senão é banco. É muito ruim jogador que não entra no começo do jogo, entra depois, fica com medo de errar e fica com medo, aí não cria jogada, não dá os dribles, não dá os passes precisos de longa distância e o Sport perde conteúdo durante entre as 4 linhas, torcedor. O que eu quero dizer aqui para vocês, torcedores, Thiago Lopes, ontem eu assisti o primeiro jogo de Vitória da Bahia contra, eu me esqueci aqui o clube, mas o Vitória, foi ABC, Vitória da Bahia, ABC. O Vitória da Bahia, desde o ano passado, desde 2021, quando foi rebaixado, que ele disputava a Série B, e 2020 disputou a Série B, é um time que joga para cima, é um time que joga propositivo, mas tem um grande problema, um grande defeito, torcedor. Desde 2020, que eu percebo, é notório, é o goleiro do Vitória da Bahia. Desde 2020, o Bahia joga muita bola, contrata jogadores qualificados, né? Feito Osvaldo, feito Léo Gamalho, né? Tem jogadores muito bons no Bahia, mas o goleiro deveria começar por um grande goleiro. É isso que eu quero fazer, essa analogia com o Sport. Hoje o Sport está com o Renan Santos, que está oscilando, que foi até um bom goleiro, razoavelmente, no Atlético de Goiás. Mas aqui no Sport ele não está dando certo. A gente que conhece o Sport de longas datas, né? Longas décadas, né? Sabe, quando a zaga o miolo de zaga é bom, né? Que eu confio muito em Rafael Thierry. Sabino já oscila um pouco, sai muito da sua posição, às vezes se coloca muito mal na sua posição de primeira linha, mas quando a zaga é boa, a zaga libera o ataque para ir para cima, pô. Agora, quando a zaga ela não tem confiança, ela quer que todos os atacantes venham ajudar ela. Então essa zaga não é boa. Esse sistema defensivo, essa primeira linha não é boa, porque ela só quer que o treinador escale cheio de volante para não incomodar ela, para ela ser uma zaga na estatística zerada. Isso é preocupante. Agora, quando você tem um goleiro bom, mas quando você tem um clube feito Sport com muita cobrança de títulos, de vencer na Ilha do Retiro, na Toca do Leão, aí fica difícil esse planejamento, né? A gente vai ter que ter um time propositivo. O que eu percebo no Vitória da Bahia, ontem Thiago Lopes estreou, ele estreou como ponteiro esquerdo. Ele jogou até bem o primeiro tempo, sem entrosamento, mas tentava criar jogada naquele ritmo dele, naquele estilo dele, mas tentava criar jogada, né? E você via que tinha Léo Gamalho que ficou um pouco sumido no jogo, mas Thiago Lopes aparecia um pouco mais. Entendeu esse torcedor? Mas o problema do Bahia não foi Thiago Lopes, não foi Léo Gamalho, não foi Osvaldo, aquele Osvaldo, craque que jogou no São Paulo, jogou no Sport, jogou no Ceará, não foi Fortaleza. E ele entrou no jogo e no segundo tempo fez o gol. Mas o que eu quero dizer é o goleiro do... Preocupado com o goleiro. A gente não tem Denival, não tem sequência, não dá oportunidade, não dá moral. A gente fica com o Renan Santos, levando muito gol de fora da área. Com a saída, bola cruzada na área dele, não sai. Um goleiro que não sai, feito Magrão saía, feito Maílson saía, né? Feito grandes goleiros que passaram aqui pelo Sport. Tem uma saída muito... Até então não vi ele saindo bem, até então, vi com medo. Então, vamos testar Denival, porque o Denis, torcedor, o Denis está na final de carreira,
com todo respeito a ele, é um atleta que não serve para o esporte, porque um atleta que se autocontunde numa lesão seríssima no treino, sem ter ninguém ter feito uma jogada, um carrinho nele, entrar com força excessiva para quebrar a perna dele, o cara rompeu os ligamentos. Então, um cara que a gente entende teoricamente que já vinha bichado por sequências de alguns jogos aí, ou de idade, ou de final de carreira, mas é um goleiro que serve, mas não é o goleiro que a gente está precisando para ser titular. Número 1, absoluto. Estilo Magrão, estilo Maílson. Estilo Bosco dos anos passados. Não é esse goleiro. E a gente precisa desse goleiro para confirmar o acesso. Porque o nosso maior problema era o sistema ofensivo. Era o ataque que não produzia, com o meio campo que não criava. Agora a gente está com tantos problemas, agora é o sistema defensivo. E a gente não vê articulações. A gente vai ver um bode expiatório que vai ser o Pedro Martins. Que é um menino que veio dando criatividade, veio dando mobilidade, veio dando um menino que marca muito bem, sem fazer falta. Mas vai sobrar para ele aí. Nos gols que Renan levou de fora da área, na falta de cobertura de Fabinho, botando a mão para trás, deixando o cara chutar. Eu me lembro aqui do argentino, que eu não estou lembrando aqui não. Ele foi barrado só porque ele deixou. Foi um jogo contra o Retrô, Campeonato Pernambucano. Ele, como volante e segundo volante, deixou o cara chutar de fora da área do Retrô. Acho que foi em 2021, 2022, ou foi 2022, e o Sport levou. Depois disso aí, ele era até um volante, segundo volante, como ele jogava de primeiro e segundo, que saía pro jogo, tinha um passe longo muito bom. Mas porque ele deixou uma falha crucial. Mas ninguém vai enxergar a jogada que Fabinho bota a mão para trás e deixa o cara dar aquele torpedo em Renan, que foi o primeiro gol, que não foi culpa dele. Mas já no segundo foi uma bola defensável. Já no terceiro, com o Juba marcando na frente do atacante, na frente, a bola cruzada. E o atacante cabeceou sem ângulo e passou por entre o goleiro, que eu não sei como aquela bola passou. Aí é bola defensável, falta de reflexo, falta de saída, né? E então, torcedor, então a gente... Dizem que Denis está voltando, está no 5º mês, foram 6 meses para recuperar os ligamentos que romperam do joelho num treinamento. Você vê que é um goleiro que a gente não pode confiar numa temporada tão longa, tão exigida, tão intensa como está hoje. Todos os clubes querem subir porque a cota é muito baixa de Série B. É 9 milhões, a Série B vai pagar a mesma cota do ano passado, 9 milhões a 5 milhões para alguns clubes e outros 9 milhões. O Sport vai ser 9 milhões pelo ranking. Mas o que eu quero dizer, torcedor, é porque vai ter mais número de jogos na TV, vai passar mais jogos abertos no Sport. O que eu quero dizer, torcedor, é que a gente não pode ter um goleiro que não dê confiança à torcida, que não dê confiança ao sistema defensivo, que precise a gente não matar o ataque, matar o meio de criação para a defesa não levar gol. Isso é preocupante. Outra coisa que eu quero dizer, torcedor, já o Atlético Paranaense, que tem um orçamento muito alto de Série A, de Libertadores das Américas, e ele é um rapaz jovem, para pegar a minutagem, emprestou ao Moscou, um clube lá no Moscou, que é o último colocado, que não tem jogador brasileiro falando russo em plena guerra com a Ucrânia. E o Sport, a direção comercial do Sport, que contrata, né, o diretor, o gerente de futebol, não ficou ligado em já. A gente viu aqui na Ilha do Retiro. É um jogador extremamente habilidoso, extremamente ofensivo, e a gente não pode cometer os erros que cometemos no ano passado com Bill. Não aproveitamos Bill. Um inscrito aqui, eu acho que foi o Rafael T2, ele escreveu dizendo que a culpa foi da imprensa. Com Bill não foi não. Com Bill não foi em nenhum momento culpa da imprensa. Não vi a imprensa oficial, ninguém pegando no pé. Eu mesmo promovi que falta, como eu falo agora, falta a oportunidade a Gabriel Santos, falta a oportunidade a Chico, falta a oportunidade a dar moral a Pedro Martins para ele continuar desenvolvendo, porque ele é um ativo e ele é um prata da casa e está jogando bem na função dele, está fazendo a função dele, né? Quem está levando o gol é Renan, quem não está marcando é outro cara aí, enfim. Então, torcedor, então a gente fica preocupado com um Bill não. Quem escanteou o Bill foi a Andrade, foi Claudinei, o treinador. Pode dispensou o Bill. Dispensou. E Bill veio da Ucrânia com um salário baratíssimo por causa da guerra, que ele estava jogando na Ucrânia.
que era uma joia da base do Flamengo, que foi vendido para o exterior, e aqui não foi aproveitado, foi dispensado. Teve poucas oportunidades, geralmente em final de jogo, geralmente entrava no jogo, quando entrava de frente, errou, acabou. O Sport perdeu, a culpa é dele, bode expiatório. Vamos mudar. Raiva Negas foi outro que também não teve muita sequência, é um jogador que tem um potencial muito bom. E é isso aí, cara. E aí a gente vai perdendo jogadores, aí quando vai pro mercado é tudo muito caro, mas a gente tinha aqui. A gente tinha na nossa folha, tava na folha do Sport mensal os jogadores e a gente não aproveita. É isso aí, comenta aí, torcedor do Sport. O Sport ganhou, viu, gente? Foi campeão.